Continuamos, então, com o módulo 3, medidas de prevenção. Então, dentro das medidas de prevenção, nada mais importante do que o planejamento, né? Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo o estado de saúde foi avaliado, né, tendo sido considerado apto para executar as atividades e que possua autorização formal da empresa. A aptidão para trabalho em altura deve ser constatada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador, o ASO. Né? Então, todo trabalhador, para realizar o trabalho em altura, ele precisa passar primeiro por exames específicos previstos no PCMSO da empresa. Né? Então, o médico do trabalho, né, elaborador do PCMSO, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da empresa, ele precisa prever, né, os exames específicos para pessoas que vão realizar trabalho em altura, né, para poder avaliar, né, a condição, a saúde desses trabalhadores, se de fato eles podem, né, eles conseguem estar exercendo essas atividades. Né. Precisa ter um ASO onde essa aptidão esteja visível, né? Então, não só apto para a atividade geral, laboral relacionada à sua atividade, como também o apto para trabalhar em altura. Então, né, a parte de saúde desses colaboradores tem que estar ok, o médico avaliador, né, precisa dar esse ok aí para a empresa, dizendo que sim, que o trabalhador tem condições de saúde para realizar a atividade em altura. E essa pessoa precisa também estar treinada, fazendo o que está fazendo hoje, né, que é o treinamento de NR35 de trabalho em altura. Essa pessoa precisa passar por esse treinamento, precisa, né, ter um aproveitamento bom nesse treinamento para que possa realizar a atividade em altura. Então, só após isso ela vai estar apta, né? E a empresa precisa formalmente autorizar esse trabalhador a realizar a atividade, seja com uma identificação, ou seja com um documento, né, emitido pela empresa autorizando, né, tais trabalhadores a realizar a atividade em altura. Enfim, cada empresa vai desenvolver, né, a sua autorização conforme a sua atividade. Né? No planejamento do trabalho, devem ser adotadas, né, as medidas de prevenção de acordo com a seguinte hierarquia. Né? Então, primeiro de tudo, né, a medida para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Então, antes de se realizar um trabalho em altura, a gente tem que tentar não realizar. Né? O principal de tudo é tentar evitar a atividade, evitar o risco maior, que seria o risco da queda. Se nós não trabalharmos em altura, nosso risco é praticamente zero de cair da altura, correto? Então, primeiro, né, vamos tentar desclassificar essa atividade, né, verificar uma forma diferente de fazer. Talvez esse local a gente pode trazer até nós, né, sei lá, descer ele de alguma forma, formar uma plataforma, alguma coisa do gênero. Será que nós não conseguimos realizar do chão, né, essa atividade com o auxílio de algum equipamento, alguma coisa? Se caso de fato não conseguir realizar a atividade né, do solo, aí sim, né, passa para a questão da atividade em altura. Após isso, né, no caso não conseguir desclassificar, então precisamos de medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade da execução do trabalho de outra forma. Então, você vai ter que trabalhar em altura, então vamos ter que proteger esse trabalhador do risco, né, eliminar ou mitigar esse risco de queda. Após isso, então, medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, se nós não temos como evitar que o colaborador, né, sofra queda em caso de acidente, então a gente precisa minimizar, né, os riscos de lesões decorrentes da queda. Um ótimo exemplo de equipamento que minimiza, né, as consequências da queda é o cinturão de trabalho em altura. Né? Ele não evita que o funcionário sofra a queda de altura. Né? Se nós pararmos para pensar, né, ele é simplesmente um dispositivo que evita que o funcionário colida com o chão, digamos assim, né? Que ele sofra as consequências mais graves da queda.
Então, se ele se desequilibrar, ele vai cair, né? O cinturão não vai, com o talabarte, não vai evitar que esse colaborador caia, né, dessa altura, mas ele vai evitar que esse colaborador chegue ao solo. Então, né, respeitando, é claro, seus limites de uso, ele vai manter essa pessoa em suspensão, né, evitando aí as lesões consequentes, né, a queda no solo, né, ou sobre algum objeto, enfim. A não ser, é claro, que nós utilizem medidas que eliminem os riscos da queda. Por exemplo, um cinturão, né, com talabarte e uma ancoragem com limitação de movimento. Seria o quê? Essa pessoa não consegue chegar ao ponto de cair, né? Vamos supor que ele esteja numa plataforma que tem, 3 metros de largura, né? Então, a limitação desse colaborador fica em 2 metros. Então, ele não consegue chegar ao 3º metro para cair, né? Então, aí é a limitação do movimento. Nesse caso, aí nós conseguimos eliminar o risco da queda. Então, a hierarquia do controle de riscos, né, ocupacionais, ela inicia-se, né, sempre pela questão da eliminação, né? Então, eliminar ou substituir os agentes nocivos. Então, extinguir qualquer risco de que o acidente aconteça. Então, eliminando o trabalho em altura, por exemplo, eliminando a questão do trabalho com eletricidade, né? Claro que não vai ser realizada a atividade, mas realizada de alguma outra forma que não seja com a interação direta do trabalhador, né? Caso não seja possível, então vamos reduzir, né? Reduzir o volume de concentração, de estoque, velocidade, tensão, enfim, né? Reduzir para que, se caso acontecer alguma coisa, tenha uma menor probabilidade de consequência possível, né? Após isso, né, não sendo possível reduzir, então vamos isolar. Então, isolar, mover para locais afastados, enclausurar, bloquear fontes de energia, enfim, fazer, né, com que esse risco não consiga, né, ter contato, né, com sua capacidade total com o colaborador, né? Não sendo possível, então, o nosso próximo passo é controlar, né, através de procedimentos, alarmes, permissões de trabalho, sinalizações, né, de uma forma que nós consigamos fazer com que o colaborador, né, procure não se expor a esse risco, né, com as limitações e tudo mais, para que não seja possível, né, a exposição. Mesmo assim, não conseguindo fazer, nós temos a última barreira, que seria o EPI, né, o equipamento de proteção individual, né, então fornecer e disciplinar o uso do EPI, né, e equipamentos de proteção individual aí que protejam o trabalhador das consequências, né? Já de antemão, antes de falarmos propriamente do EPI, já veio a informação para vocês aí que, de fato, o EPI ele não protege, né, do acidente, ele não evita o acidente, mais corretamente falando. Ele protege, ele diminui as consequências do acidente. Se eu estou utilizando, por exemplo, um capacete, não evita que algo caia sobre minha cabeça. Ele evita que essa, né, situação, esse objeto que vai cair sobre minha cabeça, que ele me cause uma lesão, né? Então, essa é a função do EPI. Se eu estou utilizando óculos de segurança, não vai evitar que a fagulha venha em direção aos meus olhos. Ele vai evitar que a fagulha entre em contato com os meus olhos. Então, reduzindo aí, diminuindo, até evitando as consequências relacionadas ao acidente de trabalho. Então, os equipamentos de proteção coletiva, né, os EPCs, né, é essencial coibir todo tipo de improvisação na execução dos trabalhos com riscos de queda. Então, precisamos ter essa consciência. Jamais se improvisa ou se adapta a qualquer tipo de equipamento de proteção em caso de, principalmente, né, em casos de atividades de altura. Em nenhum caso deve se fazer, mas principalmente em casos de atividade em altura, né? Imaginem, você instala uma rede de proteção trapezista, mas de forma correta e improvisada. A pessoa cai, quando cai na rede, a rede estoura e cai igual no chão, né? Então, é uma situação que a gente precisa sempre evitar, né? A proteção individual deve ser associada à proteção coletiva e práticas gerenciais especializadas. Como exemplo de práticas a serem implementadas, citamos. Então, a substituição dos tradicionais andaimes tipo torre, né? Utilizar, né, outras
mecanismos, outros equipamentos a não ser, né, evitando aí, então, utilizar os andaimes, né? Substituição dos andaimes suspensos mecânicos em favor dos modelos motorizados. Então, os andaimes, né, que ficam suspensos, em vez de utilizar os mecânicos que precisa, né, da interação direta do trabalhador para estar subindo e descendo, né, e sincronização e tudo mais, né, utilizar para os modelos motorizados que conseguem estar realizando essa atividade com maior eficácia, né? Utilização de rede de proteção tipo trapezista. Então, mesmo que a pessoa sofra queda, mesmo que o cinto acabe não funcionando ou o ponto de ancoragem não seja, né, dimensionado ou eficaz, né, para evitar a queda ao solo desse colaborador, e temos aí, né, a rede de proteção tipo trapezista, que vai evitar, né, seria uma proteção adicional, né, para a questão da queda. Utilização de guarda-corpos removíveis. Então, em alguns locais que não vai ficar um guarda-corpo, que a atividade é temporária e possivelmente depois essa atividade muda. Um exemplo, né, a construção civil aí de casas e prédios, onde, né, geralmente vai sendo construído outros patamares superiores, né, deve ser instalado guarda-corpos removíveis aí, pelo menos no período em que as atividades estão sendo realizadas nesse patamar onde não existe parede, ou não existe proteção, né? Utilização de linhas de vida, né? São outras situações que de equipamento de proteção coletiva, que é muito importante. Se não tem nenhum tipo de proteção, né, devemos, no mínimo, ter uma linha de vida instalada para que sirva de ponto de ancoragem, né, para esses trabalhadores que estão expostos ao risco de queda. E claro, a linha de vida pode ser utilizada e associada com outros equipamentos de proteção coletiva aí para estar garantindo ainda mais a integridade física do trabalhador. O isolamento de área, né, com o objetivo de oferecer uma área totalmente segura para a realização dos trabalhos em altura, precisamos nos preocupar também com o isolamento correto e eficaz da área de trabalho, seja na atividade, com uso de andaime, plataforma elevatória, em espaço confinado, ou utilização de escadas. Todas necessitam, né, de isolamento e sinalização de área. O intuito principal é informar aos demais sobre o risco aumentado, né, daquela área, assim como evitar que pessoas alheias à atividade acessem a área de risco, né, classificada. Os riscos de um isolamento ineficiente ou inexistente são infinitos, já que as atividades diversas né, podem acontecer. Que vão desde uma queda de objetos, derrubar uma escada, descalçar um andaime, desatenção, né, do trabalhador, entre outras. Então, pessoal, o isolamento de área é uma atividade 100% eficaz, né, e muito necessária, principalmente nas atividades de altura. Precisamos isolar nossas áreas, precisamos, né, identificar as nossas áreas de trabalho em altura, principalmente para pessoas desavisadas ou alheias à atividade, que não estão inclusas na atividade. Essas pessoas, talvez, elas não tenham um treinamento, né, de trabalho à altura, elas não tenham um sentimento de percepção de risco mais aguçado, né? Elas estão acostumadas às atividades delas, talvez na operação de máquinas, talvez, né, em atividades, inclusive, mais complexas, mas não a atividade em que está sendo realizada naquele momento. Então, é importante essa sinalização, é importante esse isolamento de área, para que a pessoa consiga ser avisada a tempo hábil, né, de evitar qualquer tipo de acidente. Vamos supor que essa pessoa está caminhando, desatenta, não tem isolamento, não tem sinalização nenhuma. Quando ela percebe, né, acabou chutando aí um calço, por exemplo, um andaime. Acaba deixando esse andaime falso e esse andaime acaba, né, caindo. Claro que se tiver sido executada todas as atividades de proteção contra quedas de andaimes, que esse andaime seja montado e construído da forma correta, provavelmente ele não vai cair. Mas como nós sabemos que nem sempre as regras são seguidas, daqui a pouco essa pessoa vai lá e acaba, né, ocasionando um acidente. Ou talvez aquela área acabe caindo uma ferramenta, um objeto qualquer, e acaba atingindo a pessoa desavisada embaixo. Então, é sempre importante isolar a área e identificar, né, a área de trabalho em altura, para que, né, proteja as demais pessoas,
né, referentes à sua atividade. Lembrando sempre que nós somos responsáveis, né, pelas nossas ações e as ações que nós desenvolvemos que afetem outras pessoas. Então, se a nossa atividade acaba afetando outra pessoa e nós não tomamos, né, as medidas de controle, as medidas de prevenção, não planejamos de forma eficaz, é claro que vai acabar, né, nós vamos acabar sendo responsabilizados por essa ação, por essas consequências. Os recursos, né, sempre é importante verificar os recursos, né, que vai ser utilizado, né, na atividade. Verificar se eles estão disponíveis, né, como materiais, ferramentas, manuais, extintores, equipe de resgate, que é muito importante, entre outros, antes de iniciar a atividade. Sempre dentro da parte do planejamento, verificar os recursos, verificar se a gente vai ter tudo, né? Certifique-se do tempo de resposta da equipe de resgate, seja ela própria ou terceira, né, contratada, ou bombeiros, né? Em caso de queda, o trabalhador estará sujeito, né, à síndrome da suspensão inerte, que em alguns casos, raros, né, mas em alguns casos pode levar à morte aí entre 5 e 8 minutos, né? São casos raros, mas podem acontecer, né? Geralmente, a síndrome da suspensão inerte, a consequência maior dela, né, quando essa pessoa chega ao solo, né, e acaba sofrendo uma descompreensão muito rápida, né, e acaba sofrendo aí as consequências da síndrome. Não evita, né, que em alguns casos a consequência seja dada no próprio momento da suspensão, né? Então, geralmente, pessoas que passam mais de 20 minutos suspensas já estão propensas aí, com maior probabilidade da síndrome da suspensão inerte. É de suma importância que a programação do trabalho em altura seja realizada sem menosprezar qualquer passo ou item, já que em caso de acidente a inobservância pode ser fatal, né? Tanto na questão da prevenção, quanto na questão do planejamento, quanto na questão, né, do isolamento de área, dos equipamentos, né, dos recursos, tudo isso precisa ser previamente levantado, previamente planejado antes de realizar a atividade. Porque se faltar um deles, talvez quando você perceber seja tarde, né? Temos também as condições impeditivas, né, que são condições que, em hipótese nenhuma, o trabalho em altura pode ser realizado. Então, se você perceber na sua atividade qualquer uma dessas condições impeditivas, tenha certeza que sua atividade não pode ser realizada e deve ser revisto todo o seu plano, todas as suas ações, né, para evitar, né, essas condições, para resolver essas condições, para aí sim, né, ser autorizada a sua atividade em altura. Então, a falta de clareza da atividade a ser desenvolvida, a falta de autorização para a realização da atividade, falta de treinamento dos envolvidos na atividade, máquinas e equipamentos a serem utilizados defeituosos, né? Falta de bloqueio de fontes de energia que deveriam ser bloqueadas, outras atividades desenvolvidas nas proximidades do local de trabalho que possam interferir na segurança, falta do isolamento de área, iluminação e ventilação do local de trabalho inadequados, falta de proteção e controle de riscos ambientais presentes, né? Falta de controles de incêndio, explosão para atividades a quente, interferências atmosféricas, né? A questão aí de chuva, ventania, né? Falta de supervisão, falta de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteções individuais necessários para a atividade. Falhas no planejamento de resgate e socorro, assim como equipe de resgate disponível. Lembrando sempre que para realizar uma atividade em altura, nós precisamos ter uma equipe de resgate disponível, né? Então, seja a equipe ela formada e, né, pela empresa, ou seja ela contratada para essa atividade exclusiva, né? Ou em alguns casos que não deve se contar com a equipe de resgate externa, né, pública, que seria no caso dos bombeiros, né, pelo fato que essa equipe pode estar nesse momento atendendo outra ocorrência, né? Eles nunca vão ficar disponíveis apenas para atividade em altura que está sendo realizada na sua empresa ou no seu local de trabalho, né? Então pode ser que no momento que necessite ele esteja atendendo outra ocorrência e acabe não estar disponível. Então, é sempre importante não levar em consideração a questão, né, do acionamento dos bombeiros, né, sempre, né, em caso de acidente, mas
não levar em consideração para a equipe de resgate, como contar com uma equipe de resgate, porque ela pode não estar disponível no momento que você precisar. Né? Então, sempre ter uma equipe de resgate disponível na empresa, seja ela formada na empresa ou contratada, né? Mas estar sempre disponível aí em caso de acidente. Né? Trabalhadores sem condições mínimas de saúde, físicas, mentais ou psicológicas. Então, a questão que nós comentamos, né, tem a questão do ASO, né, que o médico precisa avaliar essas pessoas com antecedência, mas também no dia, né, na questão da variação. Né, a pessoa pode ter abusado um pouquinho do álcool no dia anterior, pode ter utilizado algum tipo de droga, ou pode estar com, né, a questão emocional abalada, às vezes um parente que está sofrendo, né, ela mesma, ou talvez, né, um acidente, algum óbito na família, enfim, várias situações que podem estar abalando psicologicamente essa pessoa, questões mentais, enfim, né? As pessoas precisam estar em plenas condições de trabalho para realizar um trabalho à altura. Né? A ausência de pontos de ancoragem adequados, então se não tem pontos de ancoragem, não pode realizar atividade à altura, e, né, uma das principais aí que evita todo o resto, né, que é a ausência de PET e da PT e da APR. Se nós realizarmos, né, após o planejamento e tudo mais, é claro, né, a análise preliminar de riscos, nós já vamos perceber todas essas questões impeditivas. Vamos perceber, né, antes, né, vai ser identificado todos os riscos, todas as situações antes mesmo de iniciar a atividade, e vamos perceber que realmente não dá para realizar a atividade. Então, se fizer uma APR bem feita e seguir ela, né, com certeza vai verificar isso, não precisa nem estar decorando e nem estar a todo momento verificando, né, as questões impeditivas. E, obviamente, que na permissão de trabalho também vai haver esses levantamentos, a pessoa vai perceber que não tem como, né, realizar a permissão dessa atividade sem que esses riscos sejam controlados ou sanados. Análise de riscos, né? É uma técnica de análise prévia de riscos, né? Uma visão do trabalho a ser executado que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa e ainda propicia a condição para evitá-los e conviver com eles em segurança. A partir da descrição dos riscos, são identificados as causas, os agentes, né, e os efeitos, que são as consequências dos mesmos, o que permitirá a busca e elaboração de ações e medidas de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas. A análise de risco é importante para para a determinação de uma série de medidas, né, de controles e prevenção de riscos antes do início dos trabalhos, permitindo revisão do planejamento, né, em tempo hábil, com maior segurança, além de definir a responsabilidade no que se refere ao controle de riscos e permissões para o trabalho. Basicamente, o que a gente conversou agora há pouquinho, né, sobre a questão da análise, né, da APR, né, da análise preliminar de riscos. Uma análise de riscos sempre deve ser realizada em qualquer atividade, antes de qualquer atividade e durante, inclusive. Né? Sempre devemos estar analisando os riscos, né, para ver se a gente consegue conviver com eles em segurança, se eles afetam ou não afetam a nossa atividade, né, se eles colocam ou não colocam a nossa atividade em risco, né, a nossa integridade física em risco. Então é sempre importante, né, estarmos analisando os riscos, né, inerentes à nossa atividade. Então, as definições, né? Risco, né? A capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou dano à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados, né? Então, o risco é aquela situação que nós verificamos que ele tem potencial, né, para nos causar lesão ou danos, né, mas que são possíveis de ser controlados, né? Então, perigo ou condição de risco são probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Nós temos o risco e verificamos o perigo. Se nós conseguirmos implantar medidas de controle, nós vamos eliminar o perigo, né, e controlar os riscos. Né? Então, a causa do acidente é a qualificação da ação frente a um risco ou perigo que contribui para um dano, seja pessoal ou interpessoal. Então, né, questão da não eliminação ou do não controle dos riscos e perigos acaba causando aí o acidente. Né?
Controle é uma ação que visa eliminar ou controlar o risco, ou quando isso não é possível, reduzir os níveis a níveis aceitáveis o risco na execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou metodologia apropriada. Então, percebemos na imagem aí, né, mais esclarecedora, né, sobre a questão dos riscos e perigos. Então, uma via totalmente movimentada, né, ela oferece, né, o risco e o perigo, né, relacionado aí a atropelamento, acidentes e uma infinidade de situações que podem acontecer. Quando nós controlamos o risco, seria mais ou menos na questão de nós colocarmos, né, um semáforo e uma faixa de pedestres, né? A gente consegue controlar, faz com que os veículos parem naquele determinado momento para que a pessoa possa atravessar, né? Mas não eliminamos o risco, né? Não eliminamos o perigo. O risco de a pessoa ser atropelada ainda existe, né? Se algum motorista né, não ficar atento, não se atentar para a questão do semáforo e, né, da questão da faixa de pedestres, né, e avançar esse semáforo, ele pode estar atropelando aí as pessoas que estão tecnicamente seguras, né, nesse controle de risco. Agora, a eliminação do risco é quando nós colocamos medidas que eliminam, que evitam de qualquer forma, né, do acidente ocorrer. Por exemplo, uma passarela, né? Se nós instalarmos uma passarela nessa via, o tráfego continua fluindo normalmente e as pessoas conseguem atravessar, né, passando, né, por cima de todo esse tráfego, sobrepondo esse tráfego. Então, dá basicamente para nós entendermos, né, a questão do controle e da eliminação. Sempre é importante nós partirmos para a eliminação do risco do perigo, né? Tentarmos eliminar. Se caso a gente não consegue eliminar, não tem formas eficazes de eliminar, né? Aí partimos para a questão do controle dos riscos e perigos, né? Então, o planejamento, né, antes da fase de execução, serão analisados todos os fatores de riscos e possíveis condições de segurança, de insegurança existentes no ambiente de trabalho e etapas da atividade, né? Então, a APR deverá complementar, no mínimo, o local em que os serviços são executados, o isolamento e a sinalização da área de trabalho, os sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, os EPIs e os EPCs, né? O risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentam riscos específicos, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros, a necessidade de um sistema de comunicação e a forma de supervisão, né? Tudo isso precisa estar exposto aí na APR, precisa ser passado e contemplado pela APR, sem que esses itens mínimos, né, estejam na APR, com certeza ela vai acabar não sendo eficaz para a realização da atividade. A análise preliminar de riscos deve ser feita em qualquer situação de trabalho, né, sendo que na sequência aplica-se a permissão de trabalho, a PT, né, o PET, ou caso classifique como atividade rotineira, né, pode ser desenvolvido um procedimento operacional de trabalho, onde os trabalhadores são previamente treinados para realizar essa atividade específica, não necessitando da PT, né? Então, é sempre aquela situação. A análise de risco sempre vai precisar ser feita, né? Porque os riscos podem mudar, independentemente do planejamento, do procedimento operacional, né? Quando foi feito o procedimento operacional, talvez alguns riscos não eram existentes, mas agora são. Então, a análise de risco sempre deve ser feita. A partir do momento que nós realizamos a análise de risco, a gente vai classificar uma atividade rotineira? Se sim, né, vamos realizar um procedimento de trabalho, né, e a supervisão e execução da atividade. A supervisão sempre vai precisar ter também. Caso a atividade não seja rotineira e não possua um procedimento de trabalho, né, aí vamos executar a permissão de trabalho, que é um documento, né, autorizando determinadas pessoas a realizar a atividade. Então, um exemplo, né, de análise de risco, né, onde todas as informações importantes, né, para a atividade, como,
né, a elaboração, o setor, local, data, empresa, né, a descrição da atividade está contemplada, assim como também, né, os passos da atividade, os riscos levantados e as medidas aí que vão sendo aplicadas, dependente, né, do risco que foi levantado. Então, a permissão de trabalho. Então, a permissão de trabalho. A PT é uma permissão por escrito que autoriza o início do trabalho sendo preenchida e emitida após a realização da APR, análise preliminar de riscos, tendo sido avaliados os riscos envolvidos nas atividades com a devida proposição de medidas de segurança aplicáveis, né? Então, a permissão de trabalho nada mais é que uma autorização e um levantamento, né, da área de trabalho para ver se realmente, né, foi realizada a análise preliminar de riscos e se realmente os riscos foram eliminados nessa etapa da atividade, né, com essa documentação. A permissão de trabalho deve conter, então, os requisitos mínimos a ser atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos em suas autorizações. Então, todas as pessoas envolvidas na atividade precisam estar relacionadas, ninguém pode trabalhar, pode estar envolvido na atividade sem que esteja relacionado na permissão de trabalho, né? Permissão de trabalho é um documento vivo, que ela pode ser revista, né? E incluído pessoas, incluído informações durante a realização da atividade, né? Assim como também a APR, ela pode ser refeita, revista a cada passo da atividade para ver se realmente, né, ela está sendo eficaz. Caso não seja, vai ser refeita a APR aí para que, de fato, os riscos sejam levantados. Após ser emitida seus itens levantados, deve ser aprovada pelo responsável pela permissão, né? Então, ficando uma cópia disponível no local da execução da atividade e, ao final, né, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, a empresa precisa identificar, né, uma pessoa responsável por aprovar a atividade, por autorizar a atividade. Então, vai lá, essa pessoa vai assinar dizendo que essa atividade pode iniciar. Então, obviamente, que essa pessoa vai ter que conferir se a APR foi executada, se a PET, né, se a PT foi feita de forma eficaz, né, para daí sim autorizar o início da atividade. Então, sempre na frente de serviço precisa ficar exposta uma cópia da APR, uma cópia da PT, para qualquer pessoa, a qualquer momento, possa estar conferindo, né, esses documentos para ver se tem alguma coisa a mais, se tudo foi levantado. No caso da APR, para os próprios trabalhadores verificar os passos do trabalho que eles precisam estar fazendo e se todos os passos estão sendo cumpridos da forma como que foram levantados e assim por diante. Essa documentação ela precisa ser arquivada, né, de uma forma que seja possível rastrear, né? Então, por exemplo, se a gente quer ver se no dia, né, 2 de janeiro de 2012, para a atividade de içamento de cargas foi realizada a permissão de trabalho, eu tenho que conseguir encontrar essa permissão de trabalho caso ela foi feita, né? Então, tanto para a empresa mesmo, quanto também para os órgãos de fiscalização. Então, a PT deve ter a validade limitada à duração da atividade. Então, se a atividade dura 1 hora, ela só dura 1 hora. Ela não pode ser aproveitada para outra atividade. Restrita ao turno de trabalho, né? Então, no máximo 12 horas. Nenhuma PT pode ter mais de 12 horas de abertura. Então, deu 12 horas, ela precisa ser reaberta. Pode ser o mesmo documento, mas precisa ser reaberta e seus itens revistos, né, para ver se está tudo dentro da normalidade. Então, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Caso mudar, né, mudou a equipe, entrou a equipe noturna agora para realizar a atividade, deve ser realizada uma nova APR, uma nova permissão de trabalho. Apesar que a APR, se a atividade não mudar, ela pode continuar a mesma, só que precisa ser revista pelos novos trabalhadores. Eles precisam repassar todos os passos da APR para ver se realmente é isso e para entender como são os passos da atividade, como
essa atividade foi feita e quais são os equipamentos, né, e ações de prevenção que ela prevê. Né? Então, aí, um exemplo de permissão de trabalho, né, que tem todos os itens e que ela precisa, inclusive, alguns itens a mais, né? Essa permissão de trabalho, inclusive, ela serve para outras atividades também, né? Não só para atividade em altura, você pode estar prevendo em uma permissão de trabalho outras atividades que possam ser realizadas simultaneamente, por exemplo, eletricidade, enfim, outras situações que você vai estar prevendo nessa permissão de trabalho e também levantando os riscos adicionais a essas atividades. Sempre, né, todas as pessoas envolvidas na atividade devem ter seu nome na permissão de trabalho e essas pessoas devem assinar essa permissão de trabalho reconhecendo todas as informações que contém nela. Então, jamais se deve assinar uma permissão de trabalho se você não compreendeu ela, né? Se você não participou do checklist que ela propõe, ou se pelo menos você não, né, reviu cada item, né, para verificar de fato que aquele local está seguro e que foram de fato levantados os riscos. A partir do momento que o trabalhador ele assina a permissão de trabalho, está reconhecendo, né, que aqueles levantamentos são corretos e são o suficiente para realizar a atividade. Então, se caso for, né, burlada alguma situação ou for pulada alguma etapa, infelizmente esse trabalhador está reconhecendo isso. Por isso que é importante cada um, né, acompanhar esse processo, esse procedimento, participar dele, né, e sempre que possível tá revendo ele.